Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 10 de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia. Nessa aula de número 10, nós vamos dar continuidade aos estudos minerais secundários e vamos fazer uma introdução ao estudo da mineralogia da fração argila do solo, né? Mais uma vez, a gente mostra que a constituição do solo, é importante que vocês visualizem essa constituição do solo, porque o estudo da fertilidade do solo está muito baseado no entendimento de como é que o solo é constituído e como é que esses constituintes do solo se interagem, né? Então, o solo é toda aquela camada inconsolidada que recobre as rochas, né? Não é simplesmente essa camada onde nós pisamos, e esses constituintes do solo estão interagindo, né? No solo você tem o ar, né? O ar, você tem a presença, os espaços vazios no solo são ocupados por ar e água. O ar é constituído de oxigênio, nitrogênio e uma menor proporção de CO2 e outros gases, em menor proporção ainda, né? O restante dos espaços vazios é ocupado por água. E a água no solo está na forma de... água não está pura, está na forma de água e sais minerais. No solo, nós vamos ter a presença dos organismos vivos no solo, né? Esses organismos vivos são macro, meso e microfauna do solo, além dos micro-organismos, destacando as bactérias, os fungos, actinobactérias e outros, né? Temos os constituintes sólidos do solo. Esses constituintes sólidos do solo, eles podem ser de origem mineral e de origem orgânica. Os constituintes de origem mineral são formados a partir da transformação dos minerais das rochas, né? Então, os minerais das rochas se transformam, sofrem temperismo físico, químico e biológico, vão dar partículas de diferente tamanho. Destaca-se aqui para nós, na composição dos nossos solos, sobretudo solos tropicais, a presença da areia, do silt e da argila. Então, são partículas de origem mineral. Nós vamos ter também as partículas de origem orgânica, né? Essas partículas de origem orgânica no solo podem estar em diferentes estágios de decomposição. Pedaços de galhos, folhas, flores, frutos no solo, ainda iniciando seu processo de decomposição. Restos de insetos e outros animais presentes no solo vai fazer parte da matéria orgânica do solo. Essa matéria orgânica pode se decompor, atinge um estágio avançado de decomposição, onde não é mais possível distinguir folhas, insetos, etc. Essa matéria orgânica em estágio avançado de decomposição é justamente o humus, né? É o humus que vai dar essa coloração escura ao solo, né? O humus que vai dar essa coloração escura ao solo. O humus, juntamente com a fração argila do solo, compõe os colóides do solo. Nas aulas anteriores falamos um pouco da importância desses colóides no solo. Grande superfície específica, presença de cargas que vão influenciar o comportamento físico e químico do solo. E vamos comentar isso nessa aula de hoje e nas próximas aulas sobre mineralogia da fração argila do solo. Na solução do solo, é muito importante que vocês tenham em mente o seguinte: a planta, né, o solo, é um corpo complexo, é um ecossistema. A planta, o solo, ele é caracterizado pelas suas propriedades físicas, químicas, biológicas e mineralógicas, onde há uma ampla interação entre esses constituintes, né? O solo, muitas vezes, é formado por camadas, né, que se diferenciam justamente pelas suas propriedades físicas, químicas, biológicas e mineralógicas. Isso está relacionado à gênese do solo, formação do solo, né? Agora, é muito importante que, do ponto de vista da fertilidade do solo, né, é importante entender que os micro-organismos têm um papel importante no processo de decomposição da matéria orgânica, em relações simbióticas com as plantas, produção de substâncias importantes para as plantas, mas um aspecto importante na fertilidade é o seguinte: a planta, boa parte dos sais minerais que a planta utiliza para o seu crescimento e desenvolvimento, ela vai buscar na solução do solo, né? Então, a planta é um organismo autotrófico, né? Ela consegue, a partir de substâncias simples, produzir substâncias complexas. Quais são essas substâncias simples? CO2 da atmosfera, água e sais minerais, tá certo? Sem a presença desses sais minerais, a planta não consegue completar o seu ciclo, a planta não consegue produzir raízes, caules, folhas, frutos e sementes. Então, é muito importante que se entenda a importância desses sais minerais no solo. Esses sais minerais, né, estão na forma de elementos químicos carregados positivamente ou negativamente, né? Ou substâncias carregadas positivamente ou negativamente, que são cátions e ânions, né?
Então, a planta ela precisa de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que são macronutrientes para o seu crescimento, seu desenvolvimento. A planta vai utilizar esses elementos em grandes quantidades, né? O nitrogênio a planta absorve na forma de nitrato e amônio. O fósforo a planta absorve na forma de fosfatos, né, de ânions fosfatos, H2PO4- e HPO4-2-. O enxofre a planta absorve na forma de sulfato. A planta precisa também de ferro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, cloro e boro, que também estão esses elementos são micronutrientes, né? Ferro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, cloro e boro são micronutrientes, são elementos fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da planta, porém, elas utilizam esses micronutrientes em menor quantidade, mas a importância deles, eles são tão importantes quanto os macronutrientes, né? Porque sem eles a planta também não consegue completar o seu ciclo. Então, a planta utiliza o molibdênio, por exemplo, na forma de molibdato, na forma de ânion. Ela utiliza o cloro na forma de ânion também, na forma de cloreto. E o boro a planta pode utilizar na forma não iônica ou na forma iônica, né? Tem também no solo alguns elementos químicos que são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta, justamente o H+, e o Al3+, né? O H+ e o Al3+ estão presentes no solo em diferentes proporções. Quando esses elementos estão em grandes proporções, você vai ter o quê? Parte da CTC vai ser ocupada por esses elementos, né? E também esses elementos vão elevar a acidez do solo, né? O solo será mais ácido. O solo muito ácido dificulta o crescimento e desenvolvimento dos organismos vivos presentes no solo, dificulta também o crescimento e desenvolvimento das plantas, porque isso interfere diretamente na solubilidade de alguns nutrientes que são importantes para as plantas, né? Por isso que a acidez dificulta o crescimento e desenvolvimento da planta. E o alumínio em excesso no solo, ele é tóxico às plantas. Com o alumínio, as células não conseguem se multiplicar. Se as células não conseguem se multiplicar, a raiz não cresce, a planta fica raquítica e não vai dar a produtividade desejada. Portanto, é muito importante que conheça esses constituintes do solo e a interação, né? E, obviamente, esses constituintes do solo vão interagir entre si. Esses constituintes do solo estão presentes em todo o perfil do solo, né? E na camada mais superficial, você vai ter uma maior quantidade de matéria orgânica e maior atividade microbiológica, né? Justamente porque é onde você vai ter maior presença de matéria orgânica, maior quantidade de substâncias eliminadas pelas raízes, que são os exudatos radiculares, e assim por diante, né? Então, olha só. Mineralogia da fração argila do solo. Então, nos estudos sobre gênese, formação, evolução de solos, geralmente se encontra dentro da fração argilosa uma série de minerais e não o específico, né? Então, vimos que o seguinte, o que é a argila? Então, a argila é o constituinte de origem mineral que tem tamanho menor que 0,002 milímetros, ou 2 vezes 10 a menos 3 milímetros. Isso é a argila. As argilas, nós vimos que a argila, juntamente com a matéria orgânica, formam os colóides do solo. Esses colóides têm grande superfície específica, né, e na superfície das argilas e da matéria orgânica manifestam cargas. Essas cargas vão estar diretamente relacionadas com a dissolução iônica, troca catiônica, capacidade de troca catiônica, né? Então, são constituintes muito ativos no solo e respondemos isso aí, falamos sobre isso aí na aula anterior. Agora, dentro da fração argila, existem diferentes tipos de argila. Argilas que têm maior ou menor superfície específica, maior ou menor quantidade de cargas. Então, o objetivo dos estudos da fração argila é justamente estudar isso, caracterizar essas argilas, né? A caracterização dessas argilas. Lembrando também que as argilas, além de influenciar no comportamento químico do solo, que é justamente no comportamento relacionado à superfície específica, à dissolução iônica, troca catiônica e CTC, os diferentes teores de areia, silt e argila no solo interferem no comportamento físico do solo, além de interferir no comportamento químico do solo, né? Então, primeira coisa, com relação as diferentes proporções de areia, silt e argila no solo é denominado textura do solo, né? Então, textura está relacionada às diferentes proporções de areia, silt e argila no solo, né? Essa textura, né? Por exemplo, então o que é um solo arenoso? Solo arenoso é um solo que tem menos de 15% de argila. Então, quando a gente fala solo arenoso, solo de textura média, solo argiloso, solo muito argiloso, isso está relacionado à textura do solo. Se alguém pergunta para você qual é a textura do solo,
Ele quer saber se o solo é arenoso, se é argiloso, se é muito argiloso, se ele é siltoso ou é de textura média. O que é um solo arenoso? Menos de 15% de argila. O que é um solo de textura média? De 15% a 35% de argila. O que é um solo argiloso? De 35% a 60% de argila. O que é um solo muito argiloso? De 60% a 100% de argila. Ok? Como é que você sabe se um solo é arenoso, argiloso ou siltoso? Então, muitas vezes, o laboratório pode fazer essa análise, chamada análise textural. E é muito importante que quando você ao enviar uma amostra de solo para o laboratório, você peça que eles façam a análise textural do solo, que é justamente para saber se o solo é arenoso, argiloso ou siltoso. Agora, se você não tem acesso ao laboratório, você pode determinar a textura do solo no campo. Umedece uma certa quantidade de solo, trabalha essa quantidade de solo na mão. Umedece e trabalha. Se você percebe que ali, ao tatear o solo, você não encontra nenhum material grosseiro, ou encontra, na verdade, se você encontra grande quantidade de material grosseiro, áspero à mão, e esse solo é solto, ele se solta, quando seco, ele se solta com muita facilidade, ele esboroa com muita facilidade, então esse solo é um solo arenoso, né? Esse solo vai ser arenoso. Se, por outro lado, o solo é muito plástico, muito pegajoso, né? Ele apresenta grande plasticidade, pegajoso, ele é um solo onde você consegue moldar, fazer uma cobrinha, fazer um bonequinho, fazer um outro tipo de moldura. Então, ele é muito plástico, muito pegajoso, ele se dá muito a isso, né? E ele é consistente, então vai ser um solo argiloso. Se, por outro lado, esse solo ele é fino ao tato, né? Ele é fino ao tato, como a argila, e você umedece, e ele é pouco plástico, pouco pegajoso, ele não tem liga, ele vai ser um solo siltoso, né? Então, solo que não é áspero ao tato, que é fino ao tato, que ele é sedoso ao tato e não tem liga, vai ser um solo siltoso. O solo que tem muita liga, que é muito plástico, muito pegajoso e não tem partículas grosseiras, vai ser um solo argiloso, né? E aí um exemplo de plasticidade e pegajosidade. A plasticidade do solo, pegajosidade do solo, ou seja, o comportamento do solo em diferentes graus de umidade submetido a uma determinada pressão é denominado consistência. A textura do solo pode influenciar na consistência do solo, que é justamente o comportamento do solo quando submetido a uma determinada pressão, né? Por exemplo, o solo ele é muito duro, muito coeso, né? Quando seco, então você diz que a consistência dele é uma consistência dura. Você umedece esse solo e ele pode ser muito duro, ele pode ser friável, ele pode se romper com muita facilidade no solo, ele pode esboroar com muita facilidade no solo. Então, isso está diretamente relacionado à textura do solo e também ao tipo de argila que nós vamos estudar nas próximas aulas, né? O tipo de argila influencia na textura, no comportamento da textura do solo e influencia também na chamada consistência. Alguns solos são... às vezes você tem solos com o mesmo teor de argila, porém com comportamentos diferentes. Por que isso acontece? Justamente devido ao tipo de argila presente no solo. Às vezes os solos são argilosos, às vezes alguns solos são argilosos e eles são friáveis. Alguns solos são argilosos e eles são duros, né, quando secos. Alguns solos, quando úmidos, eles com o mesmo teor de argila, eles podem ser plásticos, pegajosos, liguentos, ou eles podem apresentar uma menor quantidade, uma menor liga, né? Uma menor plasticidade ou pegajosidade. Então, isso está relacionado ao quê? Ao tipo de argila presente naquele solo, né? A mesma coisa pode acontecer com a capacidade de infiltração de água no solo. Então, a textura do solo pode influenciar a capacidade de infiltração de água no solo. Solos arenosos, geralmente, são solos muito porosos, né? Solos arenosos, geralmente, são solos muito porosos, porque os grãos de areia têm um formato mais ou menos circular, são grãos grandes e apresentam, portanto, grande macroporosidade. A água infiltra com muita facilidade. Esses solos geralmente são de fácil manejo, eles são arados e gradeados com muita facilidade, os solos arenosos. Por outro lado, as argilas, à medida que aumenta o teor de argila no solo, o solo se torna menos poroso, porque as partículas de argila se depositam umas sobre as outras, originando solos menos porosos. Mas pode acontecer que o tipo de argila também pode influenciar na porosidade do solo. Eu posso ter dois solos com o mesmo teor de argila, porém com porosidades diferentes. Por quê? Porque depende do quê? Do tipo de argila, né? Depende do tipo de argila.
E isso nós vamos comentar nas próximas aulas, né? Os grãos de areia, eles são impermeáveis. No entanto, os solos que têm argila, eles podem formar agregados, né? O que são agregados? Agregados são aqueles pequenos torrões existentes no solo. Esses torrões, eles podem ter também formatos diferentes, que depende também da textura do solo. A formação o conjunto de agregados no solo é chamada de estrutura do solo, né? Então, a estrutura do solo é a forma como os agregados estão organizados, a forma como os torrões estão organizados. Então, na formação da estrutura do solo, tem um papel importante a presença da argila, da areia, do silt, né? Como também tem a grande importância, a ação dos organismos vivos, que vão unir, né, os organismos vivos. Eles vão produzir substâncias orgânicas que vão unir as partículas de areia, silt e argila. Então, a textura do solo influencia na porosidade do solo. Os tipos de argila presentes no solo também influenciam na sua porosidade, na capacidade de infiltração de água no solo. Então, isso é muito importante. E por isso que a gente, nas próximas aulas, vamos falar um pouco sobre isso, né? Agora é o seguinte, então, dentro da fração, quais são os minerais secundários encontrados na fração argila do solo? Então, os minerais secundários constituem praticamente a totalidade da fração mais fina do solo, fração argila, e são encontrados sob a forma de argilominerais e óxido de ferro e alumínio, né? Então, dentro da fração argila, nós podemos encontrar um grupo de argilas chamados argilominerais e os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Portanto, as argilas podem ser classificadas em dois grandes grupos: argilas silicatadas ou argilominerais. Argilas não silicatadas, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. É muito comum nos estudos acadêmicos, quando você vai ler algum livro para aprofundar o seu conhecimento acadêmico na área de ciência do solo, adubação, fertilidade, você vai se deparar com esses termos: argilas silicatadas, argilominerais, argilas não silicatadas, óxido de ferro e alumínio. Então, o objetivo da nossa aula é isso: explicar como é que essas argilas influenciam o comportamento do solo, mas também dar uma base para que você, ao querer aprofundar o seu conhecimento, você possa fazer isso com uma certa facilidade, porque nós vamos, a partir dessas aulas, nós oferecemos para vocês um pré-requisito para vocês aprofundarem os seus conhecimentos nos estudos de ciência do solo. A denominação de argilominerais será a forma genérica de denominação dos minerais argilosos silicatados, que são as argilas silicatadas, né? Os óxidos de ferro e alumínio designam os óxidos, os hidróxidos e os oxi-hidróxidos de ferro e alumínio, que são as argilas não silicatadas, né? Então, esses termos eles são muito comuns para os profissionais da ciência agrária, sobretudo para aqueles que estudam solo. Portanto, mais uma vez, as argilas no solo são classificadas em argilas silicatadas, que é o sinônimo de argilominerais, e as argilas não silicatadas, que é sinônimo de óxidos de ferro e alumínio, ou ainda óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Tá? Argilas silicatadas. Agora, dentro do grupo das argilas silicatadas, né, você tem grupo das argilas silicatadas do tipo 2:1 e grupo das argilas silicatadas do tipo 1:1. Exemplo de argila 2:1. Monte morilonita e vermiculita. Exemplo de argila 1:1, caulinita. Tá? Então, mais uma vez, qual a importância de se estudar isso aí? Porque essas argilas influenciam o comportamento do solo. Se o solo vai ser mais plástico, mais pegajoso, menos permeável, mais permeável. Por isso que a gente estuda isso. Então, por isso que isso está presente nos livros de ciência do solo. Você vai assistir uma palestra, um pesquisador da Embrapa, um pesquisador da UNB, um pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, quando eles vão falar sobre o comportamento do solo, eles falam sobre isso, eles citam sobre isso aí, né? Nesse momento está muito comum a presença de lives, né? Você assistir palestras, e quando eles estão explicando o comportamento do solo, geralmente ele fala sobre essas argilas. Compreendendo quem são essas argilas, você compreende melhor a palestra. Vai ler um livro, você compreende melhor o livro ao estudar, querendo aprofundar os seus conhecimentos, você vai entender melhor o comportamento do solo, entendendo essas argilas, né? As argilas silicatadas ou argilominerais, né, podem ser monte morilonita, vermiculita, caulinita, e existem outras também, além dessas, né?
São exemplo de argilas não silicatadas, os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Então, as formas cristalinas são representadas pela hematita, guetita e gibsita. Hematita, a composição química dela é Fe2O3, é um óxido de ferro. A guetita, a composição química dela é FeOH, então é um oxi-hidróxido de ferro. E a gibsita é um hidróxido de alumínio. São considerados formas cristalinas por quê? Porque os minerais são caracterizados por apresentar uma composição química definida e um arranjo atômico ordenado. Então, as argilas não silicatadas que têm uma composição química definida e os elementos químicos estão ligados de uma maneira organizada, então eles têm a estrutura cristalina, porque tem alguns óxidos de ferro que têm um formato amorfo, ou seja, não tem uma forma definida, né? Conforme discutido nas aulas anteriores, os minerais secundários, fração argila do solo, são formados a partir do intemperismo do solo. Então, isso é muito importante entender como é que as argilas se formam. Então, existe um mineral, existe um mineral primário chamado olivina. O ferro dessa olivina se oxida em meio aquoso. Nesse meio aquoso, você tem oxigênio dissolvido e esse oxigênio vai oxidar o ferro, né? E no processo de transformação ocorrem algumas reações químicas dando origem à hematita. Então, essa hematita faz parte da fração argila do solo, porque ela é de origem mineral e tem tamanho menor que 0,002 milímetros, né? É uma argila que não tem silício, então, portanto, é uma argila não silicatada. Como é que a gente sabe disso? É porque os pesquisadores estudaram, né, e escreveram livros, fizeram tese de mestrado e doutorado para mostrar isso para a gente, né? A mesma coisa acontece com o piroxênio. O piroxênio é um mineral primário que tem silício. O ferro do piroxênio também é oxidado em meio aquoso. Esse ferro 2+, ele se transforma em ferro 3+, né? Ele perde elétrons. E ele reage com a água, dando origem à guetita, né? Um oxidróxido de ferro. Aqui nós vamos ter a chamada guetita, que faz parte da fração argila, porque é de origem mineral e que tem tamanho menor que 0,002 milímetros, né? Outros minerais que podem ser formados. Então, nós temos aqui um mineral primário chamado feldspato, por exemplo. O feldspato faz parte da composição mineralógica do granito. Esse feldspato, em meio aquoso, a água, parte das moléculas de água em meio aquoso, elas se dissociam, né? Se quebram em H+ e OH-. Esse H+, íon bastante reativo, entra no lugar do potássio, destruindo a estrutura cristalina do feldspato, originando um mineral chamado caulinita. E a caulinita é um mineral primário, que tem silício na sua composição química. Então, mineral primário, que tem tamanho menor que 0,002 milímetros, então faz parte da fração argila, é uma argila silicatada. Essa argila silicatada caulinita, originada do feldspato, se as condições de intemperismo forem drásticas, né, forem rigorosas, o que acontece? Essa caulinita pode ser destruída. Ela perde o silício, né? Essa caulinita ela perde o silício, também em meio aquoso, e no meio aquoso você tem o hidrogênio H+ e OH- em meio aquoso, que vai destruir, vai tirar o silício da caulinita, dando origem a um outro mineral secundário que é a gibsita, né? Que é a gibsita. A gibsita é um hidróxido de alumínio de origem mineral e que tem tamanho menor que 0,02 milímetros, portanto faz parte da fração argila do solo, né? Nós podemos ter uma outra situação que nós explicamos nas aulas anteriores, inclusive está um pouco repetitivo, mas é importante a gente falar sobre isso, né? Então, você tem um mineral primário denominado mica. Essa mica, ela pode acontecer que o hidrogênio entra aqui no lugar do alumínio, do hidrogênio pode entrar no lugar do potássio. Quando o hidrogênio entra no lugar do potássio, ele quebra a rede cristalina da mica, ele destrói a rede cristalina da mica, o potássio vai para a solução, né? O potássio vai para a solução, e aí você vai ter a formação da vermiculita, né? A formação da vermiculita. Então, a vermiculita é um mineral secundário, né? A vermiculita é um mineral secundário que tem tamanho da fração argila, então é um mineral argiloso,
que está constituinte do solo, e ele tem formato de silício. Ele tem 2 lâminas de silício para uma de alumínio. Então, uma argila silicatada do tipo 2:1. Se as condições ambientais forem severas, temperatura, umidade, ação dos organismos vivos, nós vamos ter um intemperismo químico biológico. Ocorre a lâmina de silício vai sendo destruída aos poucos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, centenas de anos de destruição do silício, nós podemos ter a formação da caulinita. A caulinita é um mineral secundário, faz parte da fração argila do solo, porque é de origem mineral, e tem tamanho menor que 0,002 milímetros. É uma argila que tem silício, ela tem uma lâmina de silício para uma lâmina de alumínio. Então, é uma argila silicatada do tipo 1:1. Essa caulinita ela pode também sofrer intemperismo, ela vai perdendo aos poucos essa lâmina de silício, a lâmina de silício vai se perdendo, o silício vai se perdendo, a estrutura cristalina vai quebrando, vai sendo destruída e podendo ocorrer a formação de um terceiro mineral secundário, que é a gibsita, que também faz parte da fração argila do solo. É uma argila que não tem silício, é uma argila não silicatada, é um hidróxido de alumínio, ok? Agora, o seguinte, muito importante aqui, essa pergunta é o seguinte: o que determina a formação de diferentes minerais de argila? Ou seja, o que faz com que um solo tenha mais ou menos que um determinado tipo de argila? Então, olha só, nós temos as argilas silicatadas 2:1, argilas silicatadas 1:1, nós temos as argilas não silicatadas, que são os óxidos, hidróxido de ferro e alumínio. Ou seja, nós temos a vermiculita, a montimorilonita, a caulinita, hematita, guetita e gibsita. Geralmente, essas argilas estão misturadas no solo, estão presentes no solo, estão misturadas no solo. Agora, em algumas situações, algum determinado tipo de argila, às vezes, ela predomina no solo. Pode ocorrer a predominância de um determinado tipo de argila no solo. E aí vem justamente essa pergunta: o que determina a formação de diferentes minerais de argila? Ou seja, o que faz com que um determinado tipo de argila predomina no solo? Então, um dos fatores é o seguinte: primeiro, você tem que ter um mineral primário, né? Primeiro, você tem que ter um mineral primário no solo que possa originar essas argilas, né? Então, a presença do mineral primário aqui que origina as argilas, ela é importante. Depois vem um aspecto muito importante, que é justamente as condições de intemperismo, né? Então, as condições de intemperismo, muitas vezes, havendo o mineral primário que pode dar origem às argilas, o tipo de argila presente no solo vai ser influenciada pela ação do intemperismo, sobretudo intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico, né? Mas o intemperismo químico e o intemperismo químico-biológico vai atuar muito, né, na transformação dessas argilas. Então, tendo água, tendo temperaturas, tendo ação dos organismos vivos, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter transformações de natureza química, né, intemperismo químico. Se essas condições de temperaturas elevadas, se o ambiente, as temperaturas forem temperaturas baixas, o que é que nós vamos ter? Então, a velocidade das transformações químicas vai ser lenta. Então, o que é que nós vamos ter? Então, ambientes de clima temperado, né? Ambientes de clima temperado, eles vão atuar no sentido de ambiente de clima temperado, no sentido de formar mais argilas do tipo 2:1, vermiculita, montimorilonita. Então, solos que têm minerais primários que podem originar as argilas, você tem predomínio das argilas vermiculita, montimorilonita em ambientes de clima temperado, né? Ambiente de clima temperado. Quando as temperaturas são mais elevadas, precipitações, sobretudo na forma de água, na forma de água na forma líquida, o que pode acontecer? Nós podemos ter essa vermiculita transformando-se em caulinita, ok? Quando é que a caulinita vai predominar no solo? Ela predomina no solo quando as condições climáticas elas são um pouco mais rigorosas do que aquelas condições climáticas que originaram a vermiculita, tá? Agora, quando as condições climáticas são severas, temperaturas elevadas, umidade, presença de água, precipitações durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, centenas, milhares de anos consecutivos, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma tendência no sentido de formar argilas não silicatadas, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, hematita, guetita e gibsita, né? Então, ambientes tropicais, onde as temperaturas são muito elevadas, né?
durante anos consecutivos, onde você tem precipitações intensas, as chuvas são duradouras, você tem períodos específicos de chuvas intensas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um intemperismo muito acelerado, um intemperismo químico muito acelerado, lixiviação, que vai remover sílica do sistema, lixiviação que vai remover metais alcalinos terrosos na forma de cátions e ânions que estão na solução do solo, né? Então, ou seja, a precipitação é muito maior do que a evapotranspiração. Nessas condições, nós vamos ter a tendência de formar argilas não silicatadas, hematita, goethita e gibicita. Por isso mesmo, nas regiões tropicais, nas regiões de cerrado, nas regiões brasileiras, ocorre um predomínio, né, na fração argila do solo. Você tem um grande predomínio dos oxidróxidos de ferro e alumínio, misturado com proporções variadas de caulinita, né? Proporções variadas de caulinita. Então, isso é o que ocorre na maioria dos solos brasileiros. Em alguns solos brasileiros, com menor frequência, você encontra a vermiculita e a montimorilonita, sobretudo em ambientes de temperaturas mais baixas, no extremo sul do Brasil, ou no semiárido e na região árida nordestina. Por quê? Porque na região árida e semiárida, apesar das temperaturas serem elevadas, o regime pluviométrico é pouco intenso, chove, porém com menor intensidade, com menor frequência, com menor volume, e nessas condições o intemperismo é mais lento. Então há um predomínio, pode ocorrer em algumas regiões, né, em ambientes que têm minerais primários que possam originar vermiculita e montimorilonita. Nesses ambientes ocorre a predominância dessas argilas, né, argilas silicatadas 2:1, nesses ambientes em função das condições climáticas, né? Em função das condições climáticas. E a presença de uma maior ou menor proporção dessas argilas no solo vai influenciar o comportamento desses solos, né? E é isso que nós vamos ver nas próximas aulas. É importante aqui não confundir essa vermiculita aqui, que faz parte da fração argila do solo, com a vermiculita que é vendida para viveiristas, né? Então, os viveiristas que produzem substrato para colocar dentro do saquinho, para colocar dentro do tubete, os viveiristas eles adquirem um produto chamado vermiculita, que não é essa vermiculita ali. É um produto de origem mineral, né? Um produto de origem mineral, provavelmente originário aqui dessas micas, que passa por um processo de altas temperaturas. Então, esse mineral ele é expandido. E essa vermiculita mineral, que não é essa vermiculita que é argila, ela é utilizada nos viveiros para aumentar a capacidade de retenção de água dos tubetes e dos saquinhos, né, nos viveiristas. Então, há uma diferença entre essa vermiculita argila presente no solo e a vermiculita adquirida pelos viveiristas, ok? Então, assim a gente finaliza essa introdução à mineralogia da fração argila. Nas próximas 2 aulas a gente finaliza esse estudo de mineralogia da fração argila, mas é muito importante que se conheça essas argilas, o comportamento dessas argilas no solo, que é importante para entender o solo do ponto de vista físico e químico. Então, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.